Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos já na fase final do estudo. Hoje, o encontro número 80. Estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, parte 2. Nesse capítulo, a gente vai estudar sobre, pelo menos, melhor dizendo, nessa parte, na segunda parte aqui do capítulo 16, vamos focar em qual a utilidade do dinheiro. Eu devo odiar o dinheiro? Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia inferir de algumas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que as distribui, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, pensamento que revolta a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, graças aos seus atrativos, às tentações e à fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Então, aqui ele começa trazendo a informação que a riqueza não é um problema, né? Isso é muito interessante, é um tópico bem interessante para aqueles que buscam um tema, né, para trabalhar em palestras. Dá para dá para explorar bastante, né, esse espaço. Procurar coisas que não são consideradas inúteis do mundo e procurar encontrar uma explicação. Desde, desde as coisas mais simples até a opulência, né? Desde as coisas mais banais até aquelas mais significativas. Se a gente pega alguma coisa tão. Vamos pegar um inseto, por exemplo, a barata. Tem gente até que pergunta qual. Para que servem as baratas nesse mundo, né? Mas, na verdade, tudo tem a sua função. E a riqueza tem também a sua função. E é por isso que a gente não tem que alimentar nenhum tipo de ódio à riqueza. Hoje eu estava lendo um livro e o escritor dizia que na sua infância, ele que tinha uma família muito simples, ele cresceu ouvindo dos pais que ser rico é do diabo, o dinheiro é sujo. Ele cresceu ouvindo que tudo que era ligado à riqueza era do mal. Então, o que está sendo colocado aqui? Qual a importância da riqueza para o desenvolvimento do espírito? Quando você tem o dinheiro, ele não, ele não vem sozinho. O dinheiro, ele vem com poder, com influência.
com subjugação. Se você não tem nada, ninguém se importa. Se de repente você se propõe a fazer alguma gracinha, ninguém vai rir da sua piada sem graça. Mas para o espírito, a chance para aquele que já tem a riqueza na mão, para o espírito, a chance dele se perder é bem maior. Então, a questão da riqueza, que é isso que vai ser tratado aqui nesse capítulo, é, é a maneira daquele que detém o poder de como ele vai trabalhar isso. Vamos em frente. Produz uma tal vertigem que se vê muitas vezes aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente a sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, daqueles que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas tornar a vida mais difícil não é o mesmo que torná-la inviável, e pode se transformar a riqueza em meio de salvação nas mãos daquele que dela souber tirar proveito, como alguns venenos que podem recuperar a saúde se forem empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios para ganhar a vida eterna, onde ele disse: Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Ele não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devesse despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, o que foi dito aqui é: o problema não é ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. É bem isso. Onde ele diz aqui: produz uma tal vertigem que se vê muitas vezes aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente a sua antiga posição. É claro que não são todas, né? Obviamente, mas muitas pessoas mudam de posição social, né? Elas saem da pobreza, ficam ricas e negam o próprio passado. Elas ficam snobs, né? Em relação às pessoas que antes conviviam diariamente. Aí o texto continua. Onde aqui, bem como dos seus companheiros, esquecem rapidamente a sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, daqueles que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Foi o dinheiro que fez isso aqui? Não, não foi o dinheiro. Tem muita gente que fala assim, ficou rico, olha o jeito que ele ficou. Não, isso a pessoa já era, entendeu? Ela já tinha isso dentro dela. Mas como ela era pobre, ela não podia ter essa postura. Sabe aquela frase, dê poder e conheça o ser? O poder não muda o ser, mas dá condições para que ele se mostre como de fato ele é. Aí, vamos continuar o texto aqui no slide. Mas tornar a vida mais difícil não é o mesmo que torná-la inviável e pode se transformar a riqueza em meio de salvação nas mãos daquele que dela souber tirar proveito, como alguns venenos que podem recuperar a saúde, se forem empregados a propósito e com discernimento. Então, o que fazer, né, para a riqueza não ser um veneno para mim? Transformando em algo bom, como ele coloca aqui, como o veneno da cobra é usado no soro antiofídico contra a picada da própria cobra.
Algumas pessoas conseguem fazer bom uso do dinheiro. Monta escolinha de futebol, ONG. Um, o que que eu falo é o seguinte, não é sair daí, sabe, subindo no prédio, no helicóptero, jogando dinheiro lá de cima, mas é transformar isso em algo positivo. Vamos continuando aqui. Esse jovem, na verdade, acreditava estar correto, já que havia observado certos mandamentos. E esse jovem aqui que ele está falando é o jovem que Jesus pediu para ele se despojar dos seus bens terrenos, né? Então, vou começar novamente. Esse jovem, na verdade, acreditava estar correto, já que havia observado certos mandamentos. E, entretanto, recuava diante da ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Ele desejava, mas não a tal ponto de ter que, né, é, despender dos bens que ele possuía. A proposta que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para esclarecer o fundo do seu pensamento. Ele poderia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar o pai e a mãe, mas ele não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era a aplicação do princípio: fora da caridade, não há salvação. Então, interessante, né, essa frase. Ele não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Então, não é que você seja virtuoso ou não. O que ele coloca aqui é o seguinte: qual o seu nível de virtuosidade é, ele cresce à medida que você evolui até alcançar a abnegação. Então, é uma postura que você tem que trabalhar. Ninguém vai se transformar de uma hora para outra. Vamos lá. A consequência dessas palavras, tomadas no sentido rigoroso, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males sobre a terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e exatamente por isso estaria em contradição com a lei de progresso, que é uma lei de Deus. Ou seja, para os espíritas, para os espíritas, a abolição da fortuna vai contra a lei do progresso. Eles colocam, se as palavras de Jesus forem jogadas, seguidas ao pé da letra, tudo tem que ser jogado fora. Então a gente vai voltar à Idade da Pedra, se for seguir ao pé da letra. Mas não é isso que ele está colocando aqui. Isso que tem que ficar bem claro. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tanto as más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos nos ater, mas ao homem que dela abusa, assim como faz com todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser-lhe mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza produzisse apenas o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem saber transformá-la em fonte do bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestações, um poderoso elemento de progresso intelectual. Né? Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tanto as más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos nos ater. Né? É o mesmo que dizer, armas matam pessoas? Não. Pessoas matam pessoas.
Porque nas ruas, se eu ando nas ruas e tem pedaço de pau em terreno baldio e nem por isso eu pego, é essa a questão. Se eu vejo uns pedaços de pau na rua e eu passo e não dou atenção, aquele pedaço de pau vai ficar lá. Então, o ato, a ação, quem provoca não é a arma, é a pessoa. Então, se houvesse uma consciência íntima de não violência, o mundo poderia ter armas penduradas nos portões. Elas não serviriam para nada. Seriam itens de decoração. Quem mata pessoas são pessoas. Eu sou o problema. Não é o que eu uso como ferramenta. Como a riqueza pode ser uma arma? A riqueza é uma arma contra a fome. A riqueza é uma arma contra a injustiça. A riqueza é uma arma contra a discriminação. Mas, infelizmente, as pessoas estão usando essa riqueza como escudo, como segurança pessoal, como um distintivo que a identifica e a diferencia das demais. Com certeza, o homem tem por missão trabalhar para o desenvolvimento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. É preciso aumentar a produção para alimentar essa população. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las é indispensável destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Hoje, em função da tecnologia, as comunicações ocorrem de uma maneira rápida, em tempo real. Mas os principais obstáculos materiais são as fronteiras. O que seriam fronteiras? Como que eu posso colocar? Há países que não precisa ter fronteiras, que ninguém quer entrar. A gente nem precisa citar nomes aqui, né? Mas eu posso falar da Síria, Cuba, Venezuela. O povo quer ir embora. Ninguém também quer entrar lá, eu vou mudar para a Síria. Não, a situação está muito difícil. O pessoal quer sair, o pessoal quer ir embora. O Espiritismo aqui está colocando que se nós entendêssemos pelo menos a parte de saúde e a parte da alimentação, o bem-estar mínimo como necessário, nós não precisaríamos fazer lucro desesperador em cima disso. Buscar o lucro até nesse cenário tão devastador. Ele coloca nesse último parágrafo: as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las é indispensável destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Para citar aqui, ó, uma diferença. Quando teve aquele rompimento da barragem, eu acho que foi lá, não sei, não lembro se foi Mariana ou Brumadinho, tinha gente vendendo garrafa de água a R$ 15. Sim. Quando teve um furacão nos Estados Unidos,
pessoal estava vendendo água a preço de custo. E tinham também situações de pessoas dando água de graça para a população se reerguer. Aí que está a diferença de conceito, aí que está a diferença de postura. O indivíduo querer se capitalizar em cima de uma tragédia. Continuando. Para os trabalhos que são obras dos séculos, o homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Buscou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para fazê-lo necessitava de recursos. A necessidade o fez produzir as riquezas, assim como esta o fez descobrir a ciência. A atividade necessária para esses mesmos trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência, a qual ele concentra, primeiramente, sobre a satisfação das necessidades materiais e que o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, o primeiro meio de execução não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. Isso aqui é a questão que sintetizando aquilo que a gente falou da, de tudo que envolve a tecnologia atualmente, né? A utilização da tecnologia para propagar o crescimento e o auxílio àqueles que mais necessitam, né? Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, se considerarmos apenas a vida presente. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples: é que não são igualmente inteligentes, nem ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, nós vimos, né, que a riqueza pode ser bom ou ruim, depende da situação. A parábola dos talentos é um ótimo exemplo, né? Você tem dois filhos, um filho é um pouco mais consciente das coisas, você dá R$ 50 para cada filho, um deles vai conseguir desenvolver algo a longo prazo, vai comprar um cartucho para o videogame e ele vai usar por uns 3 meses. O outro, com esses mesmos R$ 50, vai comprar tudo em chocolate, vai ter um piriri absurdo, porque vai comer tudo também no mesmo dia, né? E vai depois, atrás do irmão, falar assim: deixa eu jogar. É bem isso. São por isso que uns não não se mantêm ricos e outros evoluem, porque são posturas, são cabeças diferentes, né? Se pegássemos todo o dinheiro do mundo e dividíssemos a todas as pessoas de forma igualitária, em um mês, você ia ver parte dessas pessoas ricas e outras pobres. Se você pega duas pessoas aqui, dá uma grana realmente boa, e depois de um mês procura novamente essas duas pessoas, um montou um bar e o outro gastou tudo bebendo naquele bar. É essa a situação. O ser humano é bem diferente um do outro, por natureza. Assim como as impressões digitais, não tem uma igual à outra. É essa a razão. Continuando.
É, além disso, uma questão matematicamente demonstrada que, repartida por igual, a riqueza daria a cada qual, uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se feita essa divisão, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. A gente colocou agora, né? Que a supondo possível e durável, tendo cada um o suficiente para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Por quê? Porque o ser humano se acomoda. Muita gente diz assim: ah, eu queria ganhar na loteria porque, para me aposentar, né? Vamos lá, como muita gente fala. A aposentadoria é o referencial lá, é o ápice na vida da pessoa. Eu não tenho aposentadoria, né? A pessoa diz, eu não tenho aposentadoria, o que que vai ser de mim? O que os espíritos estão falando aqui é que se o dinheiro fosse dividido de forma igualitária, elas, né, as pessoas, né, não seria suficiente para coisas grandiosas. Ninguém teria o suficiente para fazer pesquisas nas áreas que precisam ser feitas, e os indivíduos, não tendo que trabalhar porque estão com a vida feita, para que trabalhariam? Aí essa questão de progresso, de evolução, também não ocorreria. Para que, né, que eu vou trabalhar? Estou rico. Isso se fosse uma situação, todos na mesma situação. Imaginando, portanto, que ela desse a cada um o necessário, desapareceria a mola propulsora das grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em alguns pontos, é para que de lá ela se propague em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem um livre arbítrio, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele aprendesse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Então, por que o dinheiro está nas mãos do indivíduo que é egoísta? Ele está nas mãos do indivíduo, desse tipo de indivíduo, né? Na verdade, quando ele tem o poder desse dinheiro, ele não é obrigado a ser egoísta. Ele está sendo egoísta porque ele quer ser, porque ele está na índole dele. Ele tem o livre-arbítrio de deixar de ser. Se Deus desse o dinheiro apenas para os indivíduos justos, esses indivíduos fariam uma distribuição igualitária e ficaria tudo maravilhoso, concorda? Mas e todos os princípios que a gente vem estudando? Da reforma, do crescimento espiritual, da evolução. Se Deus dá o dinheiro apenas para os indivíduos justos, eles, com esse dinheiro, eles distribuiriam de forma igualitária e esse aprendizado não ia acontecer mais, certo? Vamos lá. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal. Sem isso, ele seria apenas um instrumento passivo e responsável como os animais. A riqueza é um meio de testá-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça improdutiva, e é por isso que ele a transfere incessantemente. Cada um deve possuí-la para exercitar-se
em seu uso e provar a utilização que sabe fazer dela. Mas como é impossível materialmente que todos a possuam ao mesmo tempo, e além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o desenvolvimento do globo sofreria com isso. Cada um a possui a seu tempo. É isso que a gente acabou de falar. Essa mensagem, né, esse slide aqui que a gente acabou de falar, quer dizer que esse dinheiro que está com você, ele apenas está com você. Daqui a pouco ele irá para outra mão, que talvez vai saber trabalhar melhor do que esse dinheiro foi trabalhado enquanto estava com você. Aquele que hoje, aquele que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, em outra existência. E aquele que agora possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e de resignação para outros. A pobreza é para uns a prova de paciência e de resignação. Para outros é a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo, quando dá riqueza a tais pessoas. É verdade que, se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria uma tal divisão dos bens terrenos. Mas se, em vez de limitar a sua vida ao presente, considerássemos o conjunto das existências, veríamos que tudo se equilibra com justiça. É isso aí. Se só existisse uma vida, aí não faria sentido. Aí seria um salve-se quem puder, né? Quando você compreende que há várias existências, que nós passaremos por tudo, você visualiza as coisas de outra forma. Ele está com dinheiro, eu estou com a inteligência, aquele outro está com a doença, mas daqui a pouco eu posso estar com a doença, e esse aqui com o dinheiro, e aquele outro com a pobreza. O que eu estou fazendo com essa oportunidade que eu estou tendo? É isso que eu tenho que pensar. Esse momento que eu estou, o que eu estou fazendo com essa oportunidade? Como estou trabalhando esse estágio que eu estou vivendo? É isso que interessa. Cada um vivenciando a sua oportunidade de evoluir. O pobre não tem, então, motivos para acusar a providência nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da fortuna, nenhum decreto ou lei suntuária, que é uma lei que visa regular hábitos de consumo, nenhum decreto ou lei suntuária remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não podem mudar o coração. É por isso que têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza acabarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Então, ele está dizendo: não adianta colocar uma lei que proíba as pessoas de serem ricas. Vamos colocar impostos sobre grandes fortunas. O que vai acontecer? Os caras têm dinheiro, eles vão sonegar, eles vão descobrir alguma, algum atalho para se safar disso. Toda lei criada para proibir, as pessoas dão um jeito de transgredir, né? A regulamentação deve acontecer internamente, de dentro para fora, pelo coração. É do coração que vem a regulamentação. E o que impede que essa regulamentação aconteça? Volto a falar.
o egoísmo e o orgulho. Porque o egoísmo e o orgulho são contrapontos da caridade. Quando o meu coração estiver pleno e consciente de abnegação e for caridoso, aí eu nem preciso de nenhuma lei, porque a lei de Deus já estará escrita na minha consciência, já estará escrita dentro do meu coração. É isso, meus amigos. Semana que vem a gente está aqui e na parte 3 do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Uma ótima semana, uma semana abençoada a todos. Que Deus os abençoe.